Olá, amigos, amigas do canal. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Hoje a gente vai falar sobre a cultura do cancelamento. E estamos ouvindo a música do Oswaldo Montenegro e chama-se 100 Mandamentos. Hoje eu quero ver a bola da criança livre. Quero ter sonhos todos nas janelas. Quero ver vocês andando por aí. Hoje eu vou pedir desculpas pelo que eu não disse. Eu até desculpo o que você falou. Quero ver meu coração no seu sorriso e no meu da tarde. A primeira luz. Hoje eu quero que os boêmios gritem bem mais alto. E essa música, ela fala de um desejo de um mundo onde a gente se veja, se ame, né? Contemple a vida, contemple a beleza da amizade, a beleza do amor, a beleza que está dentro das pessoas. E a festejar isso. E essa música foi escolhida porque nós vamos falar sobre cancelamento, que é essa cultura, né, de as pessoas não gostarem do que alguém fala, do que alguém comentou, e aí nós, não satisfeitos, nós resolvemos jogar todas as nossas forças contra aquela pessoa, contra aquele comentário. Isso pode já ter acontecido com todos nós. Então, eu gostaria de falar alguma coisa sobre essa cultura. Foi inclusive uma sugestão esse tema, né? Uma nova onda tem tomado conta, né, das redes sociais, a cultura do cancelamento. Podemos pensar, na verdade, esse cancelamento como a crucificação. É exatamente isso. Você coloca uma pessoa na cruz e ela é apedrejada, achincoalhada, banida, condenada por cometer uma atitude que, na sua opinião, né, é errada, é politicamente incorreta, né? A diferença é que, ao contrário de Jesus, que foi crucificado, era uma missão, né? Ele era um ser divino e ele aceitou essa missão, né? Abraçou essa missão, e estamos inclusive terminando um período, né, da Semana Santa, onde nós lembramos esse calvário, esse percurso que Jesus passa. Mas a diferença é que os seres humanos, eles são humanos, eles estão na sua condição de humanidade propensas a erros, propensas a encontrar ainda o caminho certo. E então nós ficamos alimentando essa cultura, né? Essa cultura da crucificação do nosso irmão, de alguém que a gente admira. Por alguma razão a gente chegou a admirar, a gostar. E vamos refletir um pouquinho sobre isso. Será que nós precisamos realmente dessa cultura? Será que nós precisamos realmente sermos tão duros no julgamento das pessoas nas suas atitudes? Será que as pessoas que agem assim seriam as mesmas que crucificariam Jesus na cruz há
2000 anos? Será que realmente nós precisamos novamente voltar a essa cultura da Inquisição, né? Nessa nossa era digital? Acredito que muitos, né, saibam onde a gente chega quando o julgamento é feito sem os devidos cuidados. Toda pessoa, ela tem o direito de errar, ela tem o direito de cometer equívocos em sua vida e de aprender. É interessante se nós, de alguma forma, ajudamos a pessoa a refletir sobre suas posturas e atitudes e decididamente não é cancelando as pessoas ao seu redor ou as pessoas que cometem algum erro, não é cancelando, não é afastando definitivamente como se fôssemos juízes do comportamento alheio. Nós até podemos fazer um julgamento pessoal, mas precisamos entender que nós estamos propensos a errar também, né? E todos nós temos nossas vidas, muitas vezes pública e muitas vezes privada, e muitas pessoas confundem essa relação da vida privada com a vida pública das pessoas, porque na vida privada estão, né, muitas escolhas que a pessoa faz, porque ela é um indivíduo e ela tem direito à sua individualidade. E a vida pública, não. A vida pública, como nós convivemos e dependendo do nosso papel nesse meio social, é importante que nossa vida pública seja, de alguma forma, condizente com nossos postos, principalmente postos de poder, porque aquele posto de poder tem uma representatividade diante da sociedade. E nós vemos muitos comportamentos que não combinam com o posto que a pessoa representa, que a pessoa está assumindo, não é? Diante da sociedade, por opção dela mesma, né, ter aquele posto. E aí, nós precisamos pensar sobre essa cultura do cancelamento, porque na era digital as pessoas se encontram facilmente e as pessoas se distanciam com a mesma facilidade. Muitas vezes você não gosta de alguém porque alguém diz alguma coisa e você não gosta do que ele diz, e aí você deleta, você exclui, você encerra aquela relação sem nenhuma explicação, sem nenhuma justificativa. Isso é muito preocupante para nós que somos seres humanos e queremos nos distanciar do animal, no sentido de sermos conscientes das nossas escolhas e das nossas ações. E isso é meio complicado, né? É preciso a gente pensar, né? Quando nós passamos do ponto, e o cancelamento, a meu ver, é passar do ponto, né? Então, nós, se não admiramos mais alguém por alguma razão, isso é natural, até deixar de seguir alguém por alguma ação dela que te decepcionou, tudo bem, mas a partir disso você criar uma campanha de certa forma, crucificar, fazer a pessoa ficar numa situação pior do que talvez a sua própria consciência já a deixe, é muito preocupante, né? Nós temos muitos casos e até mesmo na família, nas nossas famílias. E é muito importante que a gente seja capaz de perceber que
que todos estamos propensos ao erro, como eu já falei, porque nós não podemos amar apenas alguém nas suas perfeições e não amar as suas imperfeições, né? O filho não pode amar o pai apenas quando o pai passa a mão na cabeça dele e dá beijos, né? E dá agrados. Na hora da educação, na hora da firmeza, na hora do não, é preciso entender e amar também. Não podemos gostar do nosso professor apenas se ele te elogia, se ele gosta de ti, se ele te dá um 10 e se ele te repreende, você não gostar mais. Nós não podemos termos uma sociedade em que nós não possamos ser nós mesmos, né? Porque precisamos de uma sociedade onde as pessoas possam ser elas mesmas. Ou então, que sociedade nós queremos? Queremos uma em que todos fingem ser o que não são? É isso? Para a gente pensar sobre isso, nós trazemos essa reflexão, né? Como você encara essa cultura. E eu acredito, uma sociedade melhor é feita a partir do momento em que as pessoas assumem seus erros, pedem desculpas pelos seus erros e percebem que a sua ação é importante na conduta do outro, a sua ação é importante para refletir positivamente nas outras pessoas. Mas o inverso também, a recíproca também é verdadeira. A forma como nós reagimos a um mau comportamento, a forma como nós reagimos a um erro de alguém, também pode fazer a diferença na forma dessa pessoa também encarar os seus erros e o erro do outro. É essa tolerância que é tão importante para a gente viver. Então eu quero agradecer por sua atenção, agradecer por nos visitar mais uma vez. Se você nos visita frequentemente, inscreva-se no nosso canal. Quero ver vocês andando por aí. Quero desculpas pelo que eu não disse. Até desculpa o que você falou. Por ver meu coração, seu sorriso no meio da tarde. A primeira luz. Hoje eu vou nos poemas, gritem bem mais alto. Quero um carnaval no engarrafamento. Quero as minhas estrelas juntas com o céu. No amanhecer, hoje eu quero mundo pela madrugada. Para as noites escuras como um lampião. Vou fazer seresta na sua calçada. Eu vou fazer misérias no seu coração. Um abraço e até a próxima, até o nosso próximo vídeo. Fiquem conosco e até lá.